És tu maior do que ele? Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Essa semana a gente está estudando doutrina e convênios 121 a 123. São sessões assim que demonstram, né, o sentimento de Joseph por estar preso. Ele ficou preso durante 4 meses. E depois de 3 meses que ele estava ali naquela cadeia fria, comida podre, ele viveu momentos difíceis, vendo os santos sofrendo lá fora e não podendo fazer absolutamente nada. A única coisa que ele podia fazer era orar por eles. E então isso foi um momento muito, muito difícil para Joseph. Então depois de 3 meses ali ele orou e o Senhor respondeu a oração dele, né? E só depois que o Senhor respondeu, ele estava 3 meses preso, e aí ele ficou ainda mais 1 mês até que ele conseguiu sua liberdade. Então a gente vê, né, como as coisas acontecem na nossa vida, e às vezes a gente não entende o porquê. E ele falou, né, a gente viu na sessão 121, ele falou: Senhor, onde estás? Sofrimento grande, né, que ele passa, e aí então ele pergunta ao Senhor: Senhor, onde estás? Atende a minha voz, por favor, me socorre, me responde, me ajuda o meu povo que está lá sofrendo, enfim. Foi um momento dos mais difíceis na vida de Joseph. Mas também, por outro lado, também foi um momento de muito aprendizado, um momento em que ele então foi mais refinado na sua vida, mais purificado. Outros profetas da antiguidade sofreram semelhantemente, ou até mais em alguns momentos. Então, Joseph, ele estava passando pelo fogo do ourives, né? Como ensina Isaías ensinou, né? Que nós precisamos passar pela fornalha da aflição para a gente poder ser escolhido e sermos purificados pelo Senhor. Então não foi diferente com ele. Mas uma coisa interessante que acontece aí nesse momento em que Joseph está lá, o Senhor responde a oração dele, e o Senhor foi muito bondoso com ele. Apesar da gente achar que, puxa, como é que o Senhor deixou acontecer isso? Tudo tem um propósito debaixo da terra. Às vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então ele sabe todas as coisas, ele sabe por que deixou Joseph lá tanto tempo. Ele sabe porque ele permitiu muitas vezes que os santos sofressem. Ele sabe por que você sofre na sua vida e por que você tem que passar por tudo isso. E por que eu sofro. Ele sabe. Eu não sei direito porque eu tenho que passar por tantas provas na vida, mas ele sabe. A única coisa que a gente tem que entender é que tudo que a gente passa aqui tem um objetivo, tem um propósito. E o Senhor sabe nos socorrer. O Senhor sabe muito bem como fazer isso, porque o próprio Salvador passou por todas as coisas que você passa, que você passa hoje, que você já passou e que ainda vai passar. O mesmo acontece comigo, acontece com todas as pessoas. E não foi diferente com ele, né, com Joseph. E não é diferente com cada um de nós. Mas o interessante que eu queria pegar aqui a sessão 122, que o Senhor faz um ensinamento aqui, traz para mim, para você, trouxe, claro, obviamente foi para Joseph ali que ele estava falando, mas isso ficou registrado porque é para você e para mim, a gente entender muito bem, né, o propósito, o objetivo, dos porquês, né, que a gente tem que passar por essas coisas. Então o Senhor falou na sessão 122, do versículo 5 até o 9, que eu sei que são versículos até um pouco longos, mas eu queria ir conversando com você sobre isso, né, sobre o que o Senhor fala. Então o Senhor diz assim: se te for requerido sofrer tribulações, e se te encontrares em perigo entre falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, se te encontrares em perigo na terra ou no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades,
se os teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai, de tua mãe, irmãos, irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio da tua esposa e de tua prole, e teu filho mais velho, embora de apenas 6 anos de idade, agarrar-se às tuas vestes e disser: meu pai, por que não podes ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se então ele for arrancado de ti pela espada e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos, procurando o sangue do cordeiro, e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, e agora vem a parte importante. Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Então isso é muito forte, né? Muito importante a gente entender isso. O Senhor está dizendo, olha, se tudo se voltar contra você, as piores coisas acontecerem na sua vida, o Senhor começa a citar aqui várias situações que Joseph até passou, né? Algumas delas aqui, e talvez alguns de nós passemos, mas o Senhor quis englobar tudo, né? Tudo que pode acontecer com você. Saibas, né? Sabe, meu filho, está falando para você agora. Sabe, meu filho, que todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. E agora vem o ensinamento, né, também. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. Quer dizer, Cristo passou por tudo isso, todo esse sofrimento e muito mais do que pode ser descrito. E aí a pergunta, és tu maior do que ele? Então será que a gente pode reclamar do sofrimento que a gente tem, sabendo que o Salvador, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, ele passou por tudo isso sem ter nenhum pecado, sem ter nenhuma mancha. Como é que a gente pode se achar, né, que como eu tenho que passar por isso na minha vida, né? Já contei aqui para vocês algumas situações da minha própria vida e que eu falei, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? E ele me respondeu de uma forma muito simples, mas de uma forma muito poderosa que atingiu a minha mente e o meu coração. Ele disse, agora você sabe um pouquinho do que eu sinto. Muito pouco, infinitamente pouco, né? Menos do que eu passei. Então, que essa frase fique na sua mente também. Lembre-se disso. És tu maior do que Cristo? Será que você não precisa passar por isso? Eu não preciso passar por essas coisas? E no versículo 9 diz, portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Que palavras alentadoras, que palavras que trazem esperança, força e fé. Então, o Senhor sabe muito bem o que está acontecendo. Claro que às vezes a gente vai, como o Joseph fez, buscar o Senhor e dizer, Senhor, onde estás? Por favor, Senhor, me ajuda, me socorre, como Pedro fez quando estava afundando na água, quando Jó, que passou por todo aquele sofrimento, também fez. Enfim, como vários outros que sofreram tanto e buscaram a ajuda do Senhor, e o Senhor os socorreu. Mas nem sempre o Senhor tira a prova, tira da nossa frente o sofrimento, mas Ele nos dá força, nos dá alento, nos dá esperança. E por quê? Porque Ele não pode tirar tudo da gente. Ele tem que deixar a gente passar por essas coisas para que nós possamos ser como Cristo é. Porque Cristo passou por tudo isso e muito mais. Então,
aquilo que eu passo, aquilo que você passa de sofrimento, é para que nós moldemos a nossa vida com a vida de Cristo, porque Ele é o nosso grande exemplo. Joseph disse algo muito interessante que está no Manual do Professor do Seminário, na página 133. Joseph disse assim: sou como uma enorme pedra bruta rolando a partir de uma alta montanha. E o único polimento que recebo é quando algum canto é raspado por entrar em contato com outra coisa, chocando-se com grande ímpeto, arrancando um canto aqui, um canto lá. Assim me tornarei um dardo polido na aljava do Todo-Poderoso. Que fantástica essa citação de Joseph. Ele está sendo muito claro aqui, né? Aljava é aquele cesto, né, onde vão as flechas. Então nós somos as flechas nas mãos do nosso Deus. Então, quando ele fala da pedra que é polida, né, eles faziam com a pedra polida o bico da flecha, né, para atingir o alvo. Então, para nós atingirmos o alvo com eficácia, que o nosso alvo é a vida eterna, o Senhor vai nos polindo, vai nos polindo, vai nos preparando. Mas que bom que Ele faz isso com a gente, porque Ele nos prepara para chegarmos na vida eterna, Ele nos ajuda a chegarmos ao nosso destino final. Então, mas é com polimento, é polindo essa pedra bruta que nós somos, e um pouco aqui, um pouco ali, como uma pedra que Joseph disse que vai rolando da montanha, e ela vai sendo polida e vai passando por várias provas e por muitas provações e dificuldades. O presidente Eyring disse, né, num discurso na Liahona de novembro de 2020, página 97, num discurso chamado Testados, Provados e Aperfeiçoados, ele disse assim: vocês podem com razão se perguntar por que um Deus amoroso e que tem todo o poder permite que nosso teste mortal seja tão difícil? A razão é que ele sabe que precisamos crescer em pureza espiritual e em estatura para sermos capazes de viver para sempre em sua presença como famílias. Olha que fantástico, né? Então, ele sabe que a gente precisa crescer em pureza espiritual, em estatura espiritual, para que a gente, então, esteja com ele para sempre. Para que isso fosse possível, o Pai Celestial nos concedeu um Salvador. E o poder de, pela fé, escolhermos por nós mesmos guardar seus mandamentos, arrepender-nos e achegarmos a Ele. O plano de felicidade do Pai tem como propósito principal nos tornarmos mais semelhantes ao seu amado Filho Jesus Cristo. Então, qual é o propósito final de tudo? É não só herdarmos a vida eterna, e a gente quer herdar a vida eterna, obviamente. Quem não quer estar lá, já falei isso muitas vezes nos meus vídeos, mas eu gosto de repetir isso. O Senhor não quer só que a gente vá estar na presença dele. Ele não quer só você lá do dele. E isso já é uma coisa para lá de bom, de melhor, de maravilhoso, né? Não sei nem expressar. Mas ele quer mais do que isso. Ele quer que nós sejamos como ele é. Então, para ser como ele é, a gente precisa passar pelas provas da vida. Precisamos ser provados em todas as coisas para merecermos tudo que ele tem. Em todos os aspectos, o exemplo do Salvador é o nosso melhor guia. Então, focar no Salvador. Como que o Salvador passou pelas provas da vida? É assim que eu e você temos que passar. Ele não estava isento da necessidade de provar a si mesmo. Então, Cristo não... Não, o pai falou assim, bom, vou isentar Cristo de sofrer porque ele é um filho perfeito, não quero que ele sofra. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Ele sofreu mais que todos nós para que pudesse nos socorrer nos momentos das nossas aflições. Ele padeceu em favor de todos os filhos do Pai Celestial, pagando o preço por todos os nossos pecados. Ele sofreu por todos aqueles que estão na mortalidade e por todos aqueles que ainda virão. Imagina o preço, né? Ele pagou o preço por toda a humanidade.
todos os filhos do nosso Pai Celestial que nasceram, que estão vivos aqui hoje, que ainda vão nascer, o Salvador pagou um preço altíssimo por cada alma que vem a este mundo, que já veio, que está aqui, que ainda virá. Ele talvez não retire seu fardo, e isso aqui é importante, em que o presidente Ayrin está falando, ó. Ele talvez não retire o seu fardo, mas lhe dará força, consolo e esperança. Ele conhece o caminho, ele bebeu a amarga taça, ele suportou o sofrimento de todas as pessoas. Então ele sabe muito bem, ele passou por tudo isso. E muito mais sofrimento. O sofrimento foi tão grande, que ele chegou na hora, lá no Getsemane, ele falou: Pai, existe outra forma de fazer isso, né? Porque isso vai ser muito difícil de fazer. Eu vou ter que passar por isso mesmo. E ele disse que ele não desejou beber essa taça amarga. De tamanha, ele tinha um conhecimento intelectual, né? Ele sabia intelectualmente o que ia acontecer com ele. Então ele já tinha uma ideia, ele não tinha passado, mas ele tinha uma ideia do que seria isso. Ele tinha esse conhecimento, mas ele não tinha ainda sentido tudo aquilo. Então ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele diz lá em Doutrina e Convênios que ele desejou não ter que passar por isso. Mas ele fez a vontade do Pai. É exatamente esse sentimento que a gente precisa ter diante das nossas provações, das nossas tribulações. Esse é o sentimento. Pai, se possível, passa de mim, né? Se possível, né? Eu não quero passar por isso. Mas, se for o teu desejo, eu estou aqui pronto para fazer, pronto para passar por essas provas. Eu sei que não é fácil. É fácil, Tomazinho, você dizer isso que você está dizendo, você não sabe o que eu estou passando. E, de fato, eu não sei o que você passa na sua vida. Mas eu também já passei muitas coisas. Eu tenho 60 anos, eu passei muitas provas. E ainda vou passar outras, e tenho passado provas. E tudo isso faz parte de um grande plano estabelecido por Deus. Então não se esqueça disso. O que o presidente Ayrin falou, ele não vai tirar o fardo de você. Ele vai aliviar. Ele vai te dar força, ele vai te dar consolo, vai te dar esperança. Porque ele conhece o caminho. Então saiba disso. Em Doutrina e Convênios 58, versículos 2 a 4, é uma escritura famosa, a gente já falou dela aqui, mas eu queria reforçar esse sentimento que a gente precisa ter. Pois em verdade eu vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. Então, olha, isso é importante. Talvez a gente não entenda bem que recompensa é essa maior, né? Mas vamos pensar que seja a vida eterna, né? Mas ele está dizendo que quem é fiel na tribulação recebe maior recompensa no reino do céu. Por agora, não podeis com os vossos olhos naturais ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. A gente não tem ideia, né, do que vai acontecer, né? Mas se a gente for fiel, a gente não consegue enxergar. Está falando, ó, com seus olhos naturais você não consegue ver. E tudo bem que a gente não consiga ver, né? Porque a gente precisa ser provado também na nossa fé. Por isso que a gente não vê, por isso que a gente tem um véu de esquecimento, por isso que a gente não entende muita coisa. E tudo bem não entender. O importante é fazer aquilo que os profetas têm ensinado, o importante é fazer aquilo que o Espírito está sussurrando nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, e seguir em frente, porque a gente não consegue ver o que vem depois de muitas provas, de muitas tribulações. E aí no 4 ele fala, pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próximo. Então talvez a gente tenha que parar para pensar um pouquinho quando nós estamos passando por muitas provas, ou quando nós estamos passando por provas, seja lá quais forem, que um dia elas vão acabar. Um dia elas vão acabar.
E todo esse sofrimento vai ser transformado em felicidade, alegria eterna, ao lado de Deus e Jesus Cristo, porque nós estaremos mais como parecidos com eles, mais como eles são. E é isso que o Senhor deseja. O presidente Allen continua: a maior bênção que receberemos quando nos provarmos fiéis aos nossos convênios em meio às nossas provações é a mudança em nossa natureza. É isso que o Senhor quer, mudar a nossa natureza. Qual que é a minha natureza? A minha natureza é o homem natural. É aquele que quer fazer o que é errado, aquilo que é bom para a carne, para o corpo, para satisfazer os desejos iníquos, as paixões. Mas o que será que o Espírito quer? Então, essa mudança de natureza significa uma mudança do homem natural para o homem espiritual. Ao escolhermos cumprir nossos convênios, o poder de Jesus Cristo e as bênçãos de sua expiação podem surtir efeito em nós. Nosso coração pode ser abrandado para amar. Olha que legal. Então, essa transformação, né, que a gente passa pelas provações, quer dizer, nosso coração pode ser abrandado para amar, para perdoar e convidar outras pessoas a se achegarem ao Salvador. Nossa confiança no Salvador aumenta, nosso medo diminui. Olha que interessante. Então, com tudo isso que acontece na nossa vida e com o Senhor abrandando o nosso coração, aliviando o nosso fardo, Ele quer que a gente também faça isso com as outras pessoas, né? Ele também quer que a gente sirva de consolo, de força, de poder, de luz, de estender a mão, os braços para aqueles que precisam, né, também, e que estão passando por tribulações. Ele fala, né, além disso, precisamos notar as tribulações de outras pessoas e tentar ajudá-las. Olha o que ele fala, a gente precisa notar as tribulações das outras pessoas. Isso será particularmente difícil quando já tivermos, de modo angustiante, passando por nossas próprias tribulações. É óbvio, porque a gente sempre pensa isso, né? Como é que eu posso ajudar alguém se eu estou passando por tantas provas? Mas isso não é bem verdade. Quando a gente ajuda os outros, todo mundo está passando por provação, eu estou passando pelas minhas, você está pelas suas. E é quando você nota alguém que está sendo atribulado, está passando por dificuldade, você vai lá e de alguma maneira oferece o seu ombro, oferece o seu braço para ajudá-la, fortalecendo os seus joelhos, erguendo as mãos que estão pendendo. O que vai acontecer com você, né? O que será que acontece com a gente? A gente é aliviado ainda mais das nossas dores, das nossas fraquezas. Mas descobriremos que ao ajudarmos outras pessoas com seus fardos, mesmo que um pouco, nossos ombros serão fortalecidos e perceberemos uma luz em meio à escuridão. Fantástico isso. E aí ele vai citar algo muito interessante, né, uma experiência dele, né, o presidente Ayrin, da mãe dele. Eu gostei muito do que ele falou, né? Ele disse: aprendi uma outra lição com a minha mãe. Quando eu era jovem, ela teve difteria e quase morreu. Posteriormente, ela contraiu meningite espinhal. Por toda a sua vida, ela sentiu os efeitos das provações relacionadas à saúde. A mãe dele sempre foi muito doente durante toda a vida. Nos últimos 10 anos de sua vida, ela precisou passar por várias cirurgias. Porém, em meio a tudo isso, ela se provou fiel ao Senhor, mesmo estando acamada. O único quadro que ela tinha na parede do seu quarto era do Salvador. Suas últimas palavras dirigidas a mim, olha só que interessante agora, né? As únicas palavras que ela dirigiu a ele, né, ao presidente Ayrin, quando ele era mais jovem, quando ela estava na cama ali morrendo, suas últimas palavras dirigidas a mim em seu leito de morte foram: Hal, parece que você vai ficar gripado, você deve se cuidar. Sempre pensando na outra pessoa. E talvez seja isso que a gente tenha que fazer, sabe, mais na nossa vida. E
pensar mais nos outros e pensar menos nos nossos problemas, não que não tenhamos que pensar, estou dizendo, né? Mas talvez esquecer um pouquinho dos nossos problemas e pensar nas outras pessoas. Quando eu vou no templo, por exemplo, a gente se esquece de tudo aqui fora, então a gente foca em ajudar e abençoar as pessoas que estão do outro lado do véu, as pessoas que vão lá no templo para receber força. Então é tão bom quando acontece isso. Quando você faz uma visita para alguém que está enfermo, quando você vai num velório fortalecer alguém que está lá sofrendo e você oferece o seu ombro e chora junto com a pessoa. Recentemente eu fui num velório de um amigo e encontrei lá um outro amigo que está passando por provas terríveis, mas ele estava lá, fortalecendo, chorando junto com aquela pessoa que tinha acabado de perder o seu ente mais querido. Então, eu tenho certeza que ele saiu dali mais aliviado. Tenho certeza que ele se sentiu mais fortalecido, porque de fato, quando fazemos algo por alguém e a gente está sofrendo, somos aliviados das nossas dores. Isso é matemático, sabe? Você faz por alguém, o Senhor faz por você. Pensa sempre nisso. E aí no funeral da mãe do Elder Eyring, do presidente Eyring, o último orador foi o presidente Spencer W. Kimball, né? Naquela época ele ainda não era presidente da igreja, ele era membro do Quórum dos 12. Aí após falar algumas palavras sobre as provações e a fidelidade da mãe, né, do Elder Eyring, em suma ele disse o seguinte: alguns de vocês podem estar se perguntando por que Mildred, né, a mãe do presidente Eyring, tinha de sofrer tanto e por tanto tempo. Vou lhes dizer o porquê. Porque o Pai Celestial queria aperfeiçoá-la um pouco mais. É isso que o Senhor faz com você. O Senhor quer aperfeiçoar você um pouco mais. Talvez a gente não entenda a extensão. Por que eu tenho que passar por tanto tempo por isso? Por que eu estou vivendo isso? Puxa, Senhor, parece que as coisas não acontecem na minha vida. Lembra-se do que Joseph disse. Né? Ele sofreu lá, né? Ele falou, Senhor, onde estás? E às vezes você vai dizer, e tudo bem você dizer isso, e tudo bem você dizer, Senhor, estou fraco, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, eu preciso de socorro. E tudo bem, você vai fazer isso, ele vai te dar alívio, ele vai te dar força. E quando você se levantar e for e ajudar alguém que está sendo atribulado, você será aliviado da sua dor, mais ainda. Então faça isso. Eu queria, como sempre eu gosto de fazer, ler a letra de um hino que me toca bastante, e a letra é maravilhosa, e está muito ligada a isso que a gente está falando hoje. Que firme alicerce, é o número 42 do nosso inário antigo aqui, né, que nós temos hoje. E diz assim: que firme alicerce, ó santos do Senhor, tereis pela fé em Jesus, o Salvador. O Mestre querido vos há de guiar, ó vós que por Cristo viveis a lutar. Na vida ou na morte, no fausto ou na dor, quer pobres ou ricos, tereis o seu amor. No mar ou na terra, em todo lugar, de todo perigo, vos há de livrar. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é o vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster. E quando torrentes tiverdes que passar, o rio do mal não vos poderá tragar, pois ele, que pode a tormenta acalmar, seus santos queridos virá resgatar. Se provas de fogo tiverdes que passar, tereis sua graça a vos amparar. A chama não pode o fiel consumir, mas queima a escória e o ouro faz surgir. Passando-se os anos, vós santos provareis o amor soberano do grande Rei dos Reis. E quando enfim esta vida
findar, bem junto a Cristo ireis habitar. A alma que em Cristo confiante repousar, a seus inimigos não há de se entregar. Embora o inferno a queira destruir, Deus nunca, ó nunca, o há de permitir. Te vejo no próximo vídeo.